sempre e para sempre ao Senhor. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que se dediquem nesse momento a ouvir e prestar atenção na mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantos se comprometem a dar o máximo de atenção? Glória a Deus. Amém. Eu também me comprometo, em nome de Jesus, a transmitir aquilo que o Senhor tem falado comigo da melhor forma possível. Amém? Amém. O Senhor me deu um tema para essa mensagem, que é nos passos de Jesus. Amém? E eu estive observando. O Senhor começou a falar comigo sobre esse tema ao observar as mensagens que nós temos visto através de internet, através de redes sociais. Hoje encontramos uma infinidade de canais no qual transmite mensagens que dizem ser a mensagem revelada pelo Senhor. E de fato muitas delas são. Eu sigo muitos servos de Deus que ministram a palavra, mas ao mesmo tempo, ao olhar para a internet, ao olhar para as redes sociais, eu começo a me questionar o que está acontecendo com o mundo e com a igreja do Senhor. O que está acontecendo? Eu arrisco dizer que estamos vivendo um dos piores momentos para a igreja do Senhor, se não o pior. Porque o inimigo de nossas almas, o inimigo da igreja, está atacando o povo de Deus e atacando a obra do Senhor, agora de dentro para fora. O inimigo tenta sufocar a igreja de dentro para fora. Ele já havia tentado diversas estratégias ao longo da história. Logo no início, com o próprio povo judeu perseguindo ali os apóstolos, matando eles, matando qualquer um que tentava ministrar o Evangelho. E ao longo da história a igreja foi perseguida de diversas formas, mas em sua suma maioria de fora para dentro. Mas hoje a estratégia do nosso inimigo está mudando, e ele tem tentado sufocar a igreja de dentro para fora. E qual o nosso papel nisso? Porque nós percebemos que, ao observar todas essas mensagens, todos esses acontecimentos, todas essas rixas que acontecem, discussões, debates, guerras internas, nós observamos que o inimigo tem trazido desestabilidade no meio do povo de Deus. Eu quero ler o versículo agora, antes de continuar, do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 14, versículo 6. Aleluia. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14,
versículo 6. Diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Olha a afirmação que o Senhor faz. Então, Jesus, esse talvez é uma dica, um primeiro passo daquilo que nós devemos fazer, ou do posicionamento que nós temos que ter em relação a todas estas coisas, que é: o Senhor Jesus é o centro do Evangelho. Ele é o centro, e Ele faz um convite a cada um de nós de andar com Ele neste caminho, e não só de andar com Ele, mas andar nos passos dele, no caminho que Ele andou, nos projetos que Ele construiu, e exercer o ministério que Ele fundou na terra. E aí o Senhor pergunta para nós esta noite: você está disposto a seguir os passos de Jesus e experimentar uma jornada de fé e transformação? Aleluia. Jesus, amados, Ele andou por essa terra e Ele ministrou e viveu o reino. Quando Ele sobe para o monte em jejum para iniciar o seu ministério, quando Ele desce no monte, a primeira frase que sai da boca de Jesus é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E Jesus viveu esse ministério, ministrou esta palavra, ministrou o reino, dia após dia, dia e noite, em tempo e em fora de tempo, navegando, andando pelo caminho. Ele ministrou, aleluia, incansavelmente, porque Ele é o reino, Ele é o caminho. Jesus Cristo é a vida, e fora Ele não há outro. Estes são os passos de Jesus. Isso me faz lembrar algo. Quando Jesus estava ministrando, inclusive uma das ministrações que Ele estava ministrando nesse acontecimento que eu vou falar agora, é exatamente essa que nós acabamos de ler. Uma das. Ele estava ministrando ali, e uma multidão o seguia. Jesus arrastou milhares de pessoas seguiam Jesus e sentavam para ouvir Ele falar. Mas em um determinado momento, em uma determinada mensagem, de repente, de uma hora para outra, o discurso de Jesus muda. Eu não estava lá, mas eu gosto de imaginar e convido vocês para imaginar. Jesus estava ali ministrando e Ele, para contextualizar, lembra dos 5 pães e 2 peixes? Foi mais ou menos nesse tempo. E depois dele ter alimentado aquela multidão, só com 5 pães e 2 peixes, Ele começa a ministrar e as pessoas estão ouvindo, e as pessoas presenciaram esse milagre da multiplicação, presenciaram vários milagres acontecer, e todo mundo está feliz ali.
uns glorificando, outros se ajoelhando no pé de Jesus, outros pedindo que Jesus cure, que Jesus faça isso e faça aquilo, e Jesus começa a ministrar e todo mundo ouvindo com alegria, e de repente o tom de voz de Jesus muda, e a mensagem fica diferente, e todo mundo estranha. De repente o sermão de Jesus ficou duro. O homem que estava alimentando, curando, abraçando, de repente agora está chamando a atenção de todo mundo. E aquela palavra é como se fosse arame farpado entrando nos ouvidos das pessoas, ferindo profundamente o seu ego, o seu sentimento, a ponto de deixarem de crer naquele homem que estava ali. E um a um começou a ir embora. Primeiro um grupo, uma família, até que os discípulos estavam angustiados ouvindo aquela mensagem, porque feria eles também. Como eu disse, era arame farpado entrando pelos seus ouvidos. Entende, igreja? Esse é o verdadeiro evangelho. Se não te confrontar, se não doer no mais profundo do seu íntimo, se não ferir os seus ouvidos, se não machucar o seu ego, não é o evangelho verdadeiro. É claro, o Senhor tem cura, o Senhor alimenta, o Senhor abraça, acolhe, ama, mas Ele também corrige. E a Bíblia diz que os discípulos levantaram a cabeça, que, para você ver, eles estavam de cabeça baixa, de tão dura que estava a mensagem. E quando eles levantam a cabeça, não sobrou ninguém. Irmãos, a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, e estudiosos estimam que tinha próximo de 30.000 pessoas, contando os homens, as mulheres, os jovens. Tinha 30.000 pessoas ouvindo Jesus. Quando os discípulos levantou a cabeça, não havia sobrado ninguém. E então, numa atitude desesperada, talvez preocupado com o ministério, os discípulos interrompem a mensagem e falam: Senhor, mestre, esse sermão está duro demais, as pessoas estão indo embora, e eu acredito agora que no mesmo tom de autoridade, ou talvez mais enfático ainda, Jesus olha para eles e diz: e qual o problema? Agora eu conjecturando, vocês querem ir embora também? Eu imagino que nesse momento talvez Jesus, já um pouco irado, se levanta e sai andando. E de repente ele escuta os passinhos atrás dele. E quando ele olha, os discípulos o seguindo, e Pedro fala por todos: para onde iremos? Ou para quem iremos? Se só tu tem palavra de vida. Amados, nesse exato momento, aqui nessa fala de Pedro, aqueles 12 homens se alistaram no exército do reino dos céus.
sem contar aquele que era o desertor, todos esses homens andaram nos passos de Jesus. E o que quer dizer isso? Dedicaram as suas vidas a ministrar o Evangelho do Reino, a viver o Evangelho do Reino, a ser o Evangelho do Reino. Dedicaram a sua vida e viveram e ministraram, andando pelo caminho, navegando, quando acordava, quando ia dormir, sobre cadeias ou libertos, eles ministravam dia e noite a mensagem, e até perderam as suas vidas por esta mensagem, por esse reino, por esse Evangelho. Aleluia. Porque ali eles se alistaram e entenderam que todas aquelas palavras e tudo aquilo que estava sendo ensinado pelo Cristo, pelo Senhor, era infinitamente maior do que eles. E vinha e existia antes deles, e continuaria existindo depois deles. E eles estavam convictos que esta mensagem, que esse Evangelho ia alcançar todas as nações e todas as pessoas da terra. Aleluia. Inclusive, vamos ler mais um texto agora, Mateus capítulo 20, versículo 20, que fala um pouco também sobre os passos. Os apóstolos estavam andando com o Senhor e eles entendiam em partes, e em partes eles imaginavam o que era esse reino e esse Evangelho, e ficavam deslumbrados e desejavam muito fazer parte disso, apesar de não entenderem em sua plenitude o que era. Tanto que tem 2 meninos que é assim, bem parecido comigo, né? Meio mimado, foi pedir ajuda para a mamãe. Chegaram lá na mamãe deles e falaram assim: mãe, vai lá, conversa com Jesus para ele dar uma posição para nós. E aí a mãe, como toda mãe, foi. Vamos ler? Mateus 20, 20. Então, a mãe dos 2 filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu-lhe um favor. Jesus perguntou: o que você quer? E ela respondeu: me promete que quando o Senhor se tornar rei, esses 2 filhos se sentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse aos filhos dela: vocês não sabem o que estão me pedindo. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Mas eles ainda não entendiam e não sabiam de que cálice o Senhor estava falando. Mas Jesus sabia. Aí ele responde: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber. Amém. Só até aí. Só até essa parte. Eles não sabiam qual era o cálice, mas Jesus sabia. A perseguição, o flagelo,
crucificação, a morte. Eles disseram que quando Jesus ali, numa angústia profunda, pergunta para eles: vocês não sabem o que está me pedindo? Por acaso vocês poderão beber do cálice? E eles respondem: podemos, sem saber. E Jesus responde: de fato, vocês vão beber. E parece que, com o passar do tempo, esse cálice que Jesus disse que realmente, que de fato os discípulos que estavam ali aos pés dele ia beber, que é a perseguição, que é o flagelo, que é o risco de vida, que é a perda até mesmo de sua própria vida. Esse é os passos de Jesus. E aí de novo eu faço a mesma pergunta do início: você está disposto a seguir os passos de Jesus e viver uma vida de transformação? Parece que ao longo do tempo as pessoas acham que este cálice já não é mais o mesmo cálice, ou que talvez os discípulos e alguns heróis da fé, depois dos discípulos, beberam tanto desse cálice que ele ficou vazio. Pois eu tenho uma notícia para te dar, igreja: o cálice que Jesus bebeu, que os discípulos beberam, que os heróis da fé que vieram depois beberam, ainda está cheio. E ainda existem pessoas que estão bebendo desse cálice ao redor do mundo inteiro. Mas, infelizmente, no novo mundo que vivemos, com o advento da tecnologia e etc., a maioria do povo de Deus e da igreja e dos ministros do Evangelho, não digo nós que estamos aqui, talvez, se comportam como Spurgeon disse uma vez, andam fugindo do predador e colocam a cabeça dentro da terra, e por não enxergar o seu inimigo se sente seguro. Amados, nós não estamos seguros. Então, em um corpo físico humano, não se sinta seguro. Você está 24 horas por dia em uma guerra. A igreja está sendo atacada e precisa revidar urgentemente. Você não é avestruz para esconder o seu rosto, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a função da igreja é atacar, porque portas é ferramenta de defesa. Então as coisas estão invertidas, porque o inferno está atacando a igreja tentando se defender, quando deveria ser ao contrário: o inferno tentando se defender e a igreja arrombando as portas e saqueando o inferno, porque é a igreja que ataca. O cristianismo não é uma ideia, é a verdade plena. Não é um estilo de vida, é a própria vida. Não é uma opção, é o único caminho. Então nós temos que trilhar esse caminho. Nós temos que ministrar esta vida. Em um mundo de trevas, nos tornar a luz que ilumina o caminho que é Cristo. Em um mundo de temperos estranhos, onde todos buscam um discurso mais eloquente,
ou um milagre mais mirabolante, que nós possamos ser o verdadeiro tempero, que é o sal da terra. Que em um mundo de enfermidade espiritual, onde as pessoas estão enfermas emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, buscando de um lado para o outro, perdidas, tentando encontrar um alento espiritual, uma cura espiritual, que nós possamos ser as folhas da árvore da vida para a cura das nações, que possamos assumir a posição de igreja e ser tudo aquilo que Cristo disse que nós somos: a luz do mundo, o sal da terra, a cidade edificada no alto do monte, a referência para esse mundo, a cura. A Bíblia diz que nós somos tempero, nós somos referência, nós somos quem ilumina o caminho, e nós somos cura. Então o Senhor nos convida, como Ele disse àqueles 2 discípulos, talvez em agonia, sabendo que nós passamos e vamos passar. O Senhor angustiado nos convida a beber deste cálice. Precisamos, em nome de Jesus, sair em defesa do Evangelho, em defesa do Reino. Nós nos alistamos a esse exército, desse reino, que tem como o seu centro, o seu rei, o Senhor Jesus. A lista dos heróis da fé continua sendo escrita, e que eu e você possa ter a honra de ter os nossos nomes escritos nesta lista, ainda que pago com dor, perseguição, rejeição, sofrimento, mas que possamos ter os nossos nomes na lista dos heróis da fé. Porque o próprio Senhor disse que o reino seria tomado à força. Então, eu tenho algo a dizer a você, igreja. Você é forte. Glória a Deus. Mas em qual frente então nós devemos lutar? Agora vamos sair por aí, pegar as ferramentas que temos, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso WhatsApp, e vamos entrar em defesa do Evangelho, dizendo a todos, apontando aquilo que fulano ou beltrano disse. Não é assim. Lá na carta de Paulo, ele fala sobre algumas pessoas que estavam fazendo culto a anjos, e quando ele fala sobre essas pessoas, ele ensina que aquilo não era correto a se fazer, mas ele pega e adverte que ninguém se levante contra eles. Olha o conselho, sabe por que, irmãos? Porque o reino ao qual nós servimos já é vencedor. E a Bíblia diz também que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades dos reinos espirituais. Então nós não temos que pegar os nossos celulares e ir para as redes sociais e apontar A, B, C ou D que está ministrando isso ou aquilo, o qual nós consideramos errado. A nossa frente de batalha é fazer com que o verdadeiro Evangelho seja ouvido, nós sendo rejeitados, humilhados ou não. Que as igrejas aonde nós formos e ministrar lotem ou fiquem vazias, porque quando todos foram embora, Jesus olhou e perguntou para apenas 12 que havia sobrado: vocês querem ir embora também? Fica à vontade. Então a única coisa que eu e você deve fazer
nada mais e nada menos do que fazer com que o Evangelho seja ouvido e visto, porque eu e você somos o Evangelho de Cristo, nós somos o reino de Cristo na terra. Glória a Deus. Somos ministros desta verdade, participantes desta verdade, nós somos parte desta verdade, porque esta verdade nos alcançou. Nós conseguimos observar a glória de Cristo através do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E assim podemos levar adiante. Então não perca o seu tempo se levantando contra ninguém, porque o rei deste reino se tratará disso. Glória a Deus. A nossa função é lutar contra os principados e potestades do reino espiritual. Glória a Deus. E nesse reino físico, a única coisa que nós devemos fazer é ministrar e ser o reino do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.